O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do ministro Gilmar Mendes de suspender o porte de armas da deputada Carla Zambelli. A repórter Berenice Leite volta ao Jornal Jovem Pan desta sexta-feira para explicar para a gente um pouco mais sobre esse caso. A deputada federal Carla Zambelli entregou suas armas à Polícia Federal no final do ano passado por determinação do ministro Gilmar Mendes. A corte analisou um recurso da defesa da deputada na tentativa de reverter a decisão do magistrado que suspendeu o porte de arma da parlamentar após ela se envolver em uma confusão às vésperas do segundo turno das eleições. Zambelli foi abordada na saída de um restaurante por um apoiador do presidente Lula. Imagens feitas por um celular mostram os dois discutindo e o momento em que ela decide ir atrás do homem com uma arma em punho. A defesa da parlamentar alega que a deputada agiu em legítima defesa depois de ser agredida verbalmente e o homem ter cuspido em seu rosto. Argumentou ainda que foram usados os meios necessários e moderados, sem nenhum disparo e que nem há uma competência do Supremo porque os fatos não têm relação com o mandato. No entanto, o caso foi analisado em plenário virtual. Não houve debate devido a esse formato de votação. Os ministros apenas votam pelo sistema eletrônico do tribunal. Ainda no final da tarde de sexta-feira, a maioria dos ministros já haviam formado maioria e mantiveram a decisão de Gilmar Mendes. Depois de ter a arma envolvida na confusão apreendida, em janeiro deste ano, a Polícia Federal recolheu outras 3 armas que estavam em sua casa. A parlamentar, inclusive, usou as redes sociais para dizer que está se sentindo desprotegida diante das frequentes ameaças que recebe. Em decisão mais recente, o ministro Gilmar Mendes abriu um inquérito contra a parlamentar pelo uso da arma de fogo no episódio de outubro. Ela poderá responder por porte ilegal de arma de fogo, com pena de 2 a 4 anos de prisão e também por constrangimento ilegal mediante arma de fogo, com previsão de pena de 3 meses a 1 ano de reclusão. A Procuradoria-Geral da República também já manifestou entendimento favorável à condenação por danos morais coletivos no valor de R$100 mil. De Brasília, Berenice Leite. Marcelo Suano, quero te ouvir a respeito dessa decisão do STF, que agora a Corte referendou uma decisão que havia sido tomada por Gilmar Mendes, suspendendo o porte de armas de Carla Zambelli por causa desse episódio sobre o qual a Berenice trouxe a informação agora para a gente, né? A deputada criticou a decisão do STF e eu queria te ouvir sobre esse encaminhamento desse processo no STF. Ocorreu da forma como deveria, na sua opinião? Alguns pontos que precisam ser destacados. Primeiro, tecnicamente, eu creio que o Supremo está agindo de acordo com aquilo que estabelece a normatividade. Ponto. Isso acho que não precisa se discutir muito. Mas há outros pontos, outros elementos que precisam ser trazidos à tona. Dentre eles, o aspecto corporativo do Supremo em relação a uma personagem que se apresentou como uma adversária constante dos atos ou da própria corte. E aí eu não estou condenando a deputada, nada disso. Apenas estou observando que corporativamente era o que se esperava, que eles iam referendar aquilo que o Gilmar Mendes apresentou, porque ele teve condição de buscar os aspectos técnicos jurídicos que referendavam isso, ou que respaldavam a sua decisão. Mas há outras questões que devem ser trazidas à tona. A questão da legítima defesa. Eu não sou jurista, mas eu acho que será muito difícil de identificar este ponto, uma vez que ela foi atrás da pessoa com a arma em punho. A legítima defesa, a menos que eu esteja enganado, teria se esgotado se ela tivesse sacado a arma e até mesmo usado a arma no momento em que ela foi agredida, e não correndo atrás da pessoa. Me parece, segundo alguns juristas com os quais eu conversei, que acabará trazendo problemas para ela. Foram muito duros, muito severos com ela, exatamente para aquilo que ela representa. Ela representa uma adversária, uma antagonista, uma opositora, seja ao que vem sendo feito no Supremo Tribunal Federal, ou pelo Supremo Tribunal Federal, ou por algumas personalidades do Supremo Tribunal Federal, seja por aqueles que são os seus adversários políticos. Me parece que, para concluir, ela cometeu um ato que foi de uma ingenuidade política muito grande.
Muitas pessoas, inclusive, atribuem a este fato e a outro, tal qual aconteceu com Roberto Jefferson, um dos elementos que prejudicou o presidente da República. Ela poderia ter tido mais sabedoria política. Se ela usa o processo de vitimização naquele momento, ela teria conseguido pelo menos 100 mil votos para o presidente.